E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Apocalipse 20:15. Pode um Deus amoroso mandar uma alma eterna para um inferno eterno? Quando chegou, estava no lugar mais horrível que alguém pode descrever. Os pensamentos humanos não podiam imaginar e as palavras não podiam descrever. Não era possível de se pensar. Os gemidos terríveis, gritos, suspiros, soluços, que pareciam imensas cachoeiras, disse ele, que provinham daqueles corações atormentados, dos milhões que estavam lá, pois tinham ido ao inferno. E os pensamentos que vieram a ele, aí nesse lugar, ele se viu deixando o corpo. Ele antes estava em sua cama e então estava naquele abismo e ficou pensando: Deus não pode ser, isso é impossível. Antes de tudo, eu tenho só 15 anos. Segundo, sou membro de uma igreja. Terceiro, já fui batizado em água. Quarto, eu sempre ia à igreja antes de ficar doente. Procurei ser bom. Agora ouçam bem o que eu estou dizendo. E ele disse que algo chegou a ele no meio de tudo aquilo, um espírito. Então pôs a mão no seu ombro e disse: acompanhe-me. E ele viu uma porta se abrir e o barulho que crescia de volume, som que vinha daquelas gargantas de milhões e mais milhões, subiam literalmente por aquela grande abertura. E ele estava se retorcendo e soluçando: oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, não posso vir a este lugar. E o Espírito o puxava cada vez mais. E aí, de repente, ele disse: uma voz surgiu, ou melhor, soou. Não viu ninguém, mas parecia em sua mente, no coração, no espírito, ele sabia que era Jesus. Jesus disse não, com uma voz de autoridade disse: pare. E o espírito largou sua mão, o espírito mau nessa hora. Alguns minutos depois ele acordou, naquele mesmo quarto em sua casa, e a avó estava curvada lavando seu rosto, e ele estava lá chorando e soluçando, sabendo que se Deus o deixasse morrer, ele teria ido para o inferno para todo o sempre. Sabendo que apesar de ele ir à igreja, ser fiel à sua igreja, ser membro de uma igreja, ser batizado em água, tendo somente 15 anos, ele nunca tinha nascido de novo. Hoje ele é um grande pregador do Evangelho de Cristo. Vou fazer a primeira pergunta hoje. Este é um assunto sobre o qual muito raramente ouvimos alguém pregar, praticamente ausente dos púlpitos hoje. Pode um Deus amoroso mandar uma alma eterna ao inferno eterno? Antes de tudo, como sabemos que existe um lugar chamado inferno? Como sabemos que um lugar como este realmente existe? Muitos pastores hoje não acreditam nele. Quero que vocês ouçam o que eu digo. Muitos pastores que se levantam nos púlpitos
deste país e de outros países do mundo com a capa de cristianismo não acreditam no inferno que seja literal. Milhões de vocês que estão me vendo e são membros de igrejas cristãs de vários grupos e doutrinas diferentes, seu pastor não crê que há um inferno. Milhões de vocês jamais ouviram desse lugar triste chamado inferno, nem tampouco creem nessa doutrina. O fato é este: o inferno hoje é a piada mais comum que se ouve por aí. É usado como xingamento entre os homens. Inferno é uma palavra religiosa. Ela não é uma palavra de baixo calão. É de fato uma palavra religiosa. E há outras palavras que são xingamento e que são usadas pelo povo, mas não são religiosas, não. Uma frase que se ouve muitas vezes por aí, e milhões dizem quando não gostam de alguém, dizem: vá para o inferno, sem ter ideia nem remota do que de fato estão dizendo, e nem de longe entendendo a conotação da palavra que usaram e do significado de mandar alguém para este lugar terrível. Vá para o inferno. Como saber se há um lugar como esse? Não faz diferença. O que os teólogos dizem não faz diferença. O que os seminários ensinam não faz diferença. O que os educadores dizem não faz diferença. O que evolucionistas dizem não faz diferença. Ouçam. De fato não faz diferença. A única coisa que faz diferença é o que ela diz. A Bíblia. A Bíblia. A palavra de Deus. A Bíblia nos diz que há um inferno. No capítulo 16 do Evangelho de São Lucas, Jesus mesmo diz estas palavras. Versículo 23. Ele conta a história nesse famoso capítulo, e não é uma parábola, é um acontecimento real que de fato se passou. E ele diz: no inferno, falando desse homem que morreu e foi para o inferno, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Em Apocalipse capítulo 20, versículos 13 e 14, João o apóstolo escreveu e disse: deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia e foram julgados um por um segundo as suas obras. E então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Quando ele diz isso, esta é a segunda morte, não está falando de aniquilação ou extinção. Refere-se a uma separação total, eterna, sem fim de Deus. A segunda morte. Em Apocalipse 21:8, ele diz isto: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aqui ele diz de novo: assim então há um inferno, porque a Bíblia nos diz que ele existe. E todos vocês que estão ao alcance da minha voz, os milhões que assistem pela televisão, têm de fazer uma decisão. Vão ter de resolver se preferem acreditar o que alguém lhes diz que é contrário a este livro. Vocês vão querer crer em
um brilhante teólogo que ouviram falar contrário a este livro, vão querer formar sua própria opinião e ideia. Ouçam com atenção. Ou vocês vão acreditar na Bíblia. Bem, como sabemos que esta é a palavra de Deus? Como sabemos que esta é a Bíblia? A palavra de Deus. Como sabemos que é a verdade? Tremendos ataques se fazem a este livro hoje. As nossas escolas estão cheias de ataques contra a palavra de Deus. As instituições educativas nos dizem que é mentira. Eles riem do livro de Gênesis. Muitos pastores, muitos seminaristas, muitos teólogos dão risada da história da criação. Fazem alusão dos milagres de Jesus como fábulas ou histórias. Muitos dizem que talvez ela contenha a palavra de Deus, e alguns dizem serem fábulas. Este livro não contém a palavra de Deus, ele é a palavra de Deus. Como sabemos disso? Como sabemos? Sua alma eterna está pesando na balança. E como sabemos que isso é verdade? Como sabemos que não são só fábulas ou histórias? Esses pensamentos vêm à sua mente, por certo. Você tem pensado às vezes, isso aconteceu? Porque a Bíblia é um livro histórico, bem como profético. E se um tio dessa história está errado, tudo está errado. Eu vou dizer isso de novo. Se existir um único erro, eu não disse na tradução, porque existem erros na tradução, mas nas cópias originais, no original bíblico, se houver uma pequena contradição ou erro, jogue tudo na lata de lixo, não merece a nossa fé. Mas estou aqui para dizer hoje, não há erro nenhum sequer, nem sequer um engano. Ela é a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. Graças a Deus pelos batistas, em sua denominação, que lutam pela inerrância das Escrituras. Fazem isso. E na hora em que nossos seminários pentecostais, eles começarem a negar a menor coisa deste livro, chute-os fora, porque seu passado, seu presente, seu futuro não dependem de grandes seminários, mas dependem da infalível, imutável, inalterável, inerrante palavra de Deus. Ouçam-me. Milhões de dólares têm sido gastos em arqueologia. Há mais de 100 anos atrás, alguns arqueólogos, quando escavavam e encontravam certas coisas, diziam: isso prova que a Bíblia não é a palavra de Deus. Mas todas as vezes que achavam escavações arqueológicas subsequentes, que o que pensavam desacreditar a Bíblia era desacreditado por escavações futuras, nem uma pá de terra sequer, não importa quem a tenha trabalhado, jamais desacreditou as palavras deste livro que tenho nas minhas mãos. Você pense nisso.